Bem, voltando aqui no terceiro bloco, esse tipo de bate-papo realmente acho que daria uma entrevista assim bem maior, porque trazer essa riqueza de informação é muito importante. Teodoro, eu estou sabendo que o Instituto está trazendo novidades aí para a cidade. Dá para contar um pouquinho para a gente? Dá. O Instituto, há algum tempo, manifestou uma preocupação em constituir um acervo que eles chamam de fotografia vernacular. Fotografia vernacular é uma coisa que tem sido importante no mundo inteiro, e essa fotografia totalmente descompromissada de ser uma fotografia de arte. É aquela fotografia que você tira como registro de eventos familiares, de pessoas, enfim, uma gama quase infinita de temas, mas que não foca a ser uma fotografia de arte. E isso o Instituto planeja fazer um acervo digital, adquirindo uma seção de imagens por parte das famílias da região, da cidade, e com isso eles poderem eventualmente expor esse material. Eu acho que esse projeto inicia-se já no começo de março, e isso é uma coisa que prossegue durante... Quer dizer, mas é mais voltado para a cidade, né? Porque se a pessoa tem uma fotografia de viagens, aí não interessa muito no momento. Não, ele é voltado para a cidade, inclusive, como tem essa enorme gama de temas, nós vamos ter que fazer algum tipo de restrição com relação ao que nós vamos querer como material. À medida que vai aparecendo, vocês vão... nós vamos ter que selecionar um tipo de material. Então, eu coloquei, talvez, uma maneira de restringir fosse constituir inicialmente um arquivo em preto e branco. Sim. Isso restringe praticamente aos anos 40, 50, 60 e não mais. Porque a partir dos 60 você começa a ter a fotografia colorida. Então, quer dizer, é uma maneira, mas isso não significa que vai estar fechada para a fotografia colorida. Sim. Não, é só para poder se iniciar um programa. A partir daí ele vai se abrir para N possibilidades. De que maneira as pessoas podem entrar em contato com vocês e oferecer esse material? Porque, só mais um detalhe antes disso, é importante sempre que essa fotografia haja um envolvimento de pessoas, né? Sim. Porque muitas vezes a pessoa tem um acervo grande, mas da parte de arquitetura da cidade, desenvolvimento, o objetivo são as pessoas. São as pessoas, sim. Então, e de que maneira as pessoas que têm bastante fotos e que queira participar desse acervo maravilhoso, dessa história da cidade, né? De que maneira que ela pode entrar em contato com o Instituto? Então, o Instituto, eventualmente, ele deve mandar uma carta na mala direta da cidade, avisando as pessoas, enfim, explicando como é esse projeto. E a partir de então, nós vamos receber doações de imagem. Eu falo doações de imagem porque o Instituto não está interessado, pelo menos na atual circunstância, no material fotográfico em si. Ele quer captar uma imagem, digitalizar e constituir um acervo digital. Certo. A partir de então, ele vai poder usar esse material em exposições, em edições que sejam fechadas dentro do Instituto. Quer dizer, pode acontecer aqui, pode acontecer no São Paulo, Rio, etc., mas é uma propriedade do Instituto, isso não sai do Instituto. Uma outra coisa, vocês vão convidar, mas evidentemente que vocês não podem mandar para 150 mil moradores da cidade.
Mesmo que a pessoa não recebendo esse convite, se ela tiver algumas fotos interessantes de pessoas, se essas fotos mais antigas, podem trazer para você? Claro, é isso. Eu acho que, em princípio, nós usamos a mala direta porque é a nossa maneira mais fácil de entrar em contato com as pessoas. Mas qualquer pessoa pode trazer fotos familiares, fotos interessantes aí, e é claro que a gente vai ter que, enfim, fazer uma curadoria desse material. Tem que ter um critério. Tem que ter um critério. Não dá pra... E agora, esse material será devolvido assim que digitalizado. Certo. Uhum. Bom, está passada a informação, isso é uma coisa muito interessante para a cidade. Todo mundo fala muito que o povo brasileiro não tem memória. Então, quando a gente pega um trabalho desse, isso representa uma história. Você sabe, Teodoro, uma coisa que eu tenho ficado muito feliz é que a história do Brasil está sendo reescrita, principalmente pelos jornalistas, né? Porque enquanto a história estava restrita às universidades, aos professores, historiadores, a história era meio fantasiosa, né? Hoje que a história está sendo reescrita pelo artista, pelo escritor, pelo jornalista, nós estamos começando a conhecer a verdadeira história do Brasil. Claro. E essas fotografias, esse projeto, com certeza, será um projeto de grande importância para a cidade. Mas antes de terminar, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho. Bom, eu trabalho em diversas frentes, não é um trabalho de grande produção. Eu iniciei mais ou menos há 10 anos com artes plásticas, porque antes disso eu era agrônomo, e que é praticamente radicalmente oposto. Mas não existe uma certa arte ao desenvolver? Também existe, né? É claro, mas principalmente fui muito ligado a artes plásticas, mesmo durante meu tempo de agronomia, em que eu exerci bastante. E depois que eu resolvi que então, a partir dali seria artes plásticas, eu entrei pelo desenho, que é uma coisa que eu gosto muito, desenho em si. E o desenho, no início, logo depois eu entrei em gravura em metal, que é praticamente uma consequência do desenho. Então, durante um período eu fiz bastante gravura em metal, mas num sentido de aprender técnica, de saber como usar o material. E a gravura em metal inevitavelmente te leva à escultura. Então também trabalhei bastante com escultura em madeira, com xilogravura, que você faz numa matriz de madeira. Então o meu trabalho hoje em dia ele vai nessas diversas frentes, é desenho, e aí o desenho também te leva para aquarela. Pelo visto, é mais a curiosidade também da pesquisa, né? Da pesquisa também, muito. Então eu tenho uma certa produção de escultura, eu tenho uma certa produção de gravura, alguma coisa em aquarela, alguma coisa em desenho. Agora, eu gosto muito de pintura, mas não me considero um pintor. Pode ser que um dia venha e eu vou querer pintar. Se solte. Né? Mas eu não sou exatamente um pintor. O que traz. E quando que nós teremos em Poços de Caldas uma nova exposição sua? Eventualmente. Bom, eventualmente. Então vamos ficar esperando essa data. Com certeza eu procurarei comunicar em primeira mão. Se possível for, se me for dada essa atenção, né? E faço questão de sempre estar trazendo para vocês conhecimento de pessoas como o Teodoro Carvalho Dias. Muito obrigado. Muito obrigada a você por estar conosco. Obrigado. E vocês continuem conosco na próxima semana e na outra e no outro mês. Quem sabe a nossa ideia é sempre trazer informação de coisas interessantes, coisas importantes que acontecem na cidade. Até a próxima semana.